Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve e também quero te convidar para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até o nosso grupo. Vamos então, aqui também eu trouxe uma sugestão para nós fazermos o texto áureo, que diz assim: assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Isaías 55:11. Ele é um texto grande, né? Ele tem várias ali, vai demorar um pouquinho para os nossos alunos memorizar, e aí eu trouxe algumas sugestões para vocês de como fazer com que esse momento fique mais dinâmico. Trouxe ali para vocês o dado para pode confeccionar ou usar esses próprios mesmo na internet, tem alguns que você imprime, dobra, recorta, dobra, cola e forma o dado, e tem também esses que a gente tem em casa. Joga o dado, vê o número que cai, e conforme o número que cai, a criança, por exemplo, você cair no número 5, vai recitar girando em torno de si mesma. Então, a criança vai tentar memorizar o texto áureo enquanto gira em torno de si mesmo. Então, a criança falar uma vez, se houver tempo, você pode repetir com todos da classe fazendo o mesmo movimento também, certo? Continuando lá, a sugestão para a história. Quando eu fiz essa história, essa ministração, eu levei vasos e aí eu fui plantando e mostrando, contando a história. Depois eu virei e mostrei que esse vaso, onde está essa terra que vai ser plantada, é o nosso coração, certo? E ali tem a professora, a mãe ou a professora que ela traz esses recursos, dá uma olhadinha, veja como que você pode aplicar na sua sala. E se você for fazer de alguma outra forma, também compartilha conosco. Amém? E o que ressaltar na história? Então, professora, começa explicando o que era uma parábola. Jesus explicava muito por parábola. Por quê? Ele mesmo responde ali. Porque a mensagem era difícil para o povo entender. E se o povo não entendesse a mensagem, o povo não se arrependia, não havia uma conversão. Aquela palavra não se tornava viva na vida deles. Então, o Senhor, para ilustrar a palavra que fosse um pouco mais pesada, o Senhor então usava outros recursos, como uma história, essa parábola. Só que não era uma história por si mesma, por isso que tem um nome diferente, parábola. Era uma história que tinha um fundo moral, que era transmitida uma mensagem através daquela história, que o povo começava a pensar, nossa, sabe que é isso mesmo? Eu acho que eu estou nessa situação. O povo começava a entender e a refletir. Se a gente leva um assunto para os nossos alunos, um texto, por exemplo, científico, e começa a ler na sala, a criança fica, o que a professora está falando? Por isso que a gente usa recursos, a gente usa histórias, estratégias para que a criança consiga aprender a palavra do Senhor. Então, Jesus ele fazia a mesma coisa para que aquelas pessoas pudessem entender um pouco mais do reino de Deus, que era uma coisa totalmente abstrata para eles, digamos assim, e que eles não conseguiam, né, mensurar. O Senhor trazia isso de forma concreta, né, com exemplos concretos da vida deles. E aí ele falou: olha, o que eu estou falando aqui, essa palavra que eu estou lançando, e aí ele começa então a dar esse exemplo da palavra do semeador. Amém? Então, parábola é isso, é uma história que tenha um fundo moral para que a pessoa consiga compreender o que realmente quer ser passado por detrás dessa história. Essas eram as parábolas. O que é o semeador? É aquela pessoa que está ali com as sementes em sua mão e ele vai distribuindo, é ele que está ali plantando na terra, é ele que está cuidando do que vai ser plantado, aonde vai ser plantado, é ele que possui as sementes. Então, a gente ali Jesus estava se colocando como semeador. Ele estava semeando a palavra de Deus. Então, todo aquele que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, ele é o semeador que está ali, né, distribuindo ali da palavra e do amor de Deus. E o que é a semente? A Bíblia mesmo fala que a semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você vai pregar, vai cair no coraçãozinho daquela pessoa e vai germinar, e vai crescer, e vai promover transformação conforme a terra que aquela semente cair.
E aí nós temos assim 4 momentos que a gente pode ver. A primeira terra que cai é à beira do caminho. Então a gente vê ali que ele vai por um caminho pregando a palavra de Deus. E a gente costuma ensinar as crianças conforme a explicação que fala, ó, na beira do caminho tem uns que recebem, mas a palavra eles não entendem e logo o inimigo tira do coração. Tem outro grupo de pessoas que recebem a palavra, mas recebe com alegria, mas como está no meio de pedras e tem sol, queima. E ela, porque ela não tem uma raiz, então queima, morre, acaba abandonando o evangelho. Então ele até começa bem, mas como não tem raiz para firmar, ele desanima logo. E tem outro grupo de pessoas que eles sufocam, ele é cheio de espinhos, né? Cai onde tem muito espinhos e os espinhos vão sufocando a planta até que ele que mata a plantinha, que as pessoas ficam ali preocupadas com a vida, com os enganos das riquezas, das coisas infrutíferas dessa terra. E aí essas preocupações do dia a dia fazem com que aquela semente seja sufocada e morra. E tem um quarto grupo de pessoa que é aonde a terra é boa, aonde aquela terra tem colheita, e a palavra do Senhor fala que tem colheita de 30, de 60 e de 100 por um. Então é uma sementinha, ela produz tudo isso. E a gente classifica tudo isso por grupos. Só que nós podemos aplicar isso também para o nosso coração. Nós recebemos algumas palavras do Senhor e aonde que essas palavras caem? Conforme a palavra, nós colocamos em algum determinado lugar. Por exemplo, professora, vou explicar para você, você entendendo, você consegue explicar para sua criança. E se você vê que não é possível aplicar isso na tua sala de aula, aplique na sua vida. Por exemplo, conforme o assunto, conforme a semente que vai ser plantada, ela vai chegar no teu coração e vai logo morrer. Porque tem alguns assuntos que assim, é ministrado para nós, mas que não tem, a gente não consegue se abrir, cai num deserto da nossa vida. Por exemplo, um assunto financeiro. Vamos falar de dízimo e oferta. O irmão que dizima, ótimo, que benção, vai cair numa terra boa, porque ele já está bem com aquilo. Ele já vai dizimando com amor, ele já separa a porção dele, ele faz com alegria, e as janelas do céu ali, o Senhor vai abrindo, o Senhor vai repreendendo o devorador, e aquilo é uma vida, aquela palavra se torna vida dentro dele, porque ele vive isso, de forma que ele testemunha isso para a glória de Deus. Então, essa palavra do dízimo para esse quarto grupo, que é os dizimistas, digamos assim, que não tem, que dizima com amor e com alegria, aquela palavra achou uma terra fértil e aquela palavra vai produzir sim sementes de 30, de 60 e de 100. Por quê? Porque a terra é fértil. Ele absorve essa palavra com amor, com alegria, com gratidão. Ele faz isso da melhor maneira possível. Agora, tem também alguns irmãos nesse aqui dentro dele esse assunto já o sufoca. Não, mas como é que eu vou dar o dízimo esse mês? Não vai dar para me dar o dízimo bem certinho, eu vou dar porque só sobrou esse. Ó, tá vendo? Se eu não tivesse dado o dízimo, eu tinha pagado essa conta. As preocupações, não, mas ó, o pastor tá falando que eu tenho que dar o dízimo, mas veja bem, ele não sabe minha realidade. Se eu tiro 10%, vai faltar comida, vai faltar para me pagar a conta. O que que é? Ele sabe que tem que dar, ele dá da medida que ele consegue dar, por quê? Porque as preocupações dele não chega na hora da audição, as preocupações ali impedem. Então, até ela chegou no coração dele, mas nessa área há um bloqueio. Não, essa coisa não está bem resolvida para dentro de mim, entende? Então, sufoca e acaba morrendo essa palavra dentro dele. Quando o pastor fala e prega e ensina e vamos dizimar e as janelas do céu e fazer prova de mim e ele sai ali com aquele coração cheio de vontade, não, eu vou dizimar, Senhor, me abençoe, esse mês eu vou dizimar, o Senhor vai ver só que bênção. Quando chega o pagamento, aquilo já morreu nele. Ele começou a fazer as contas, ele viu que não vai dar, ele é assim, vamos deixar para o mês que vem, e aquela palavra que caiu já morreu. Não teve força, não teve raiz, ele não conseguiu exercer a sua fé naquele assunto.
Ou o pastor está falando de dízimo, está falando de oferta, ele já se desliga, ele começou esse assunto de novo, ele não deixa nem a palavra cair no coração dele. E, pô, o inimigo aí, ó, tá indo pedir dinheiro para encher o bolso do pastor. Aí, ó, tá vendo? Essa igreja pede dinheiro. Então é a mesma palavra que caiu para cada um de uma forma. Eu dei o exemplo do dízimo, mas pode ser o exemplo do jejum. Como que você recebe quando a igreja fala assim, nós precisamos jejuar e orar, fazer uma campanha de 3 dias de jejum, de uma semana em jejum, de 21 dias de jejum? Como que isso cai no teu coração? Será que essa palavra chega numa terra boa? Será que ela chega numa terra que tem espinha, que você começa 1, 2 dias, daqui a pouco, ai, você tá dando dor de cabeça, porque eu não tô passando bem, já desisto? Ou vai naquele caminho que tem pedra, que você começa, não, quando começar a campanha eu vou, mas de repente, quando chega a campanha, você nem lembra mais? Ou quando chega, ó, jejum, isso aqui era só para quem estava na Bíblia mesmo, daí hoje em dia a gente mudou as coisas, o Espírito Santo já veio mesmo, enfim. Como que é isso na oração? Como que cai a palavra quando o ensino vem sobre ler a palavra do Senhor? Entende como que isso cai quando a palavra quer dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido? Como que isso chega do coração? Em qual terra essa palavra cai? Muitas vezes as palavras que nos causam confronto, nós mandamos lá para o deserto das nossas vidas. E é isso que a gente vai falar para as crianças. Às vezes as crianças não têm dificuldade de ir para a escola dominical. Elas amam ir para a escola dominical porque é legal, é divertido, mas para elas, quando a gente vai falar sobre ler a Bíblia, sobre dedicar um tempo para o Senhor, pesa. Então, como que cai essa palavra no seu coração? Quando o pastor começa a falar de um assunto, em qual terra você vai preparar para receber essa palavra? E a gente vê que só multiplica. Essa palavra só ganha, cresce em nós quando ela cai numa terra fértil. Agora, quando ela cai na terra que eu não estou entendendo, ou quando ela cai naquela terra, não, eu entendi, ou quando cai naquela terra, tá, não entendi, conte comigo, mas de repente começa a preocupar, mas eu não vou conseguir por causa disso, não vou conseguir por causa daquilo, porque eu sou assim. Em qual terra que está caindo as mensagens que nós recebemos da parte de Deus? Que são sementes. Sementes plantadas no teu coração. Amém? E trago uma dica para vocês. Eu, essa semana, estava procurando, né, para montar o material aqui para vocês, e eu caí nesse canal. Irmãos, eu fiquei assim, claro que eu não assisti tudo, eu assisti, na verdade, 2 episódios desse primeiro desenho, Defensores da Bíblia ali, e eu não assisti todos os outros, né, porque o tempo, né, a gente precisa ali se organizar, mas enfim, irmãos, essa semana, enquanto estava procurando assim os recursos para enfatizar a nossa aula, para trazer para vocês, eu encontrei esse canal Feliz 7 Kids lá no YouTube. Eu acredito que talvez seja um aplicativo, eu não sei. Eu entrei no YouTube e comecei a assistir por ele. E ele é rico, porque ele tem programação cristã para criança, para adolescentes, eles têm séries, eles têm filme, eles têm os desenhos animados, eles têm canção. É rico esse material. Claro que eu não assisti tudo, né? Não estou dizendo para você, vai com 100% de certeza, larga seu filho para assistir, o seu adolescente. Eu não sei, porque eu não conheço o individual de cada programação. Eu vi que eles eram voltados para Deus, os episódios que eu assisti com a minha filha ontem, assisti junto, achei bacana, né? Enfim, vai conhecendo, vai com vigilância. E para finalizar, eu trago para vocês aqui a nossa sugestão de atividade. Como nós falamos sobre o semeador, sobre semear, trago a ideia para vocês plantarem com as crianças um girassol. O girassol, ele dá flor rápido, né? Alguns meses ali você já vê ele dando a flor e é fácil para a criança cuidar. Então, pode ser feito no individual para cada criança, plantar sua sementinha e perceber que não adianta a gente só o semeador vir e derrubar a sementinha ali na terra, porque ela precisa de sol, ela precisa de uma terra boa, ela precisa de água. Então, todo esse cuidado, nós precisamos, é o Senhor que dá o crescimento. Só que para o Senhor dar esse crescimento, precisa ter o quê? Situações favoráveis para essa semente.
Então é isso que a gente vai exemplificar para eles quando a gente for plantar. Para a semente germinar no nosso coração, nós temos que ter um cuidado, assim como essa que nós estamos plantando no vaso. Amém? Se você gostou das dicas de hoje, já deixa o seu like. E também, se você tem outras sugestões ou gostou da aula, deixa aqui nos comentários. Isso tudo faz com que o nosso canal cresça e mais pessoas possam ser beneficiadas com o nosso conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua aula e até a semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau!